Graça e paz, Igreja do Avivamento. Estamos aqui num novo cenário, num novo formato, mas esse é o seu podcast Moriá. Estamos com o terceiro episódio. Se você ainda não viu os dois anteriores, vai no link que está na descrição do vídeo que você vai poder assistir e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Nesses três episódios, nesses três nossos primeiros episódios inauguradores do nosso podcast, nós queremos contar para você a história do nosso ministério. Esse é o propósito. Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre como transformamos de uma igreja batista para o Ministério Moriá. No segundo episódio, falamos sobre como mudamos a forma de adoração. E nesse episódio, nós vamos falar sobre o quê? Sobre o impacto que a juventude teve nesse primeiro período. E o motivo, e para conversar sobre isso, nós convidamos duas pessoas muito legais, que eu tenho certeza que esse podcast vai ser muito divertido. Nós convidamos o pastor Carlos Alexandre e o pastor Maxi. Vou adicionar eles aqui na nossa conversa. Cadê o pastor da Ipada? Ah, chegou ele aí, ó. Ele aí. Sejam bem-vindos, pastores. Sejam bem-vindos. Nossa ideia aqui é conversar, né, como a gente já falou, sobre o impacto que a Rede Jovem, não a Rede Jovem, a juventude, né, teve nesse início da nossa igreja. E nós convidamos vocês, porque, para quem não sabe, o pastor Carlos Alexandre, ele era da rede de adolescentes nesse período de transição. E o pastor Max era, e ainda é, da rede de jovens, né? Então, a gente vai conversar aqui. Quero dar as boas-vindas para vocês. Estamos buscando aqui o melhor formato, nesse novo formato, né? Mas queria que vocês se apresentassem, tá? Fiquem à vontade, quem quiser ir primeiro. Os mais velhos. Vai, pastor Max. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Pode ir, Eu sou pastor Maxi, casado com a pastora Raquel. Nós somos líderes da Juventude Moriá, né? Temos o Felipe, né? Nosso filho, Felipe, de 12 anos. Amém. E estamos aí liderando aí essa juventude há uns 10 anos. Faz 10 anos agora, mês que vem. E liderando célula, né? Já há uns 21 anos. Né? Amém. Amém. Eu sou o pastor Carlos Alexandre. Amém. Eu sou o pastor Carlos Alexandre. Eu sou pastor em Jardim Angá, aqui em Caxias. Casado com a pastora Vanessa. Tenho uma filhinha também, Samara, 2 anos e 6 meses. Uma bênção de Deus nas nossas vidas. E como a pastora Raquel disse, comecei aí adolescente, hoje já adulto, mas um bom e longo tempo que nós ficamos aí liderando, crescendo e avançando. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Vai ser muito legal. Fica conosco. Tenho certeza disso. Então, assim, quero aproveitar e dar uma explicação, né, de por que a gente está nesse formato. A gente teve algumas dificuldades técnicas e de logística, e para não ficar sem o episódio, nós decidimos fazer esse formato, tá? Espero que, porque o importante mesmo, o mais importante é a mensagem, né? E a nossa conversa, a nossa expectativa é que a nossa conversa venha edificar você, venha mostrar para você o início da nossa igreja, enfim, que você seja edificado com o nosso papo aqui. E eu sou a pastora Renata, né? Você se empolgou e me chamou de pastora Raquel, esposa do pastor Max. Mas eu super entendo. E aí, assim, vocês lideravam a rede de jovens e a rede de adolescentes, né? Não lideravam como os líderes principais, mas faziam parte daquele discipulado de liderança das redes, né? Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês conheceram Jesus, né? A minha conversão em Cristo de consciência, né? Porque a minha avó sempre me levou à igreja, a Igreja Batista do Parque Colômbia, para ser sincero. Eu cheguei no Parque Colômbia, eu tinha 8 anos de idade, minha avó já era membra, já frequentava a Igreja Batista,
E minha avó sempre me levou. Mas adolescente, a gente vai crescendo e vai aprontando um pouquinho, não que eu fosse tão firme assim, mas eu sempre fui à igreja. Mas eu me converti mesmo, a minha conversão foi em 2001. Em 2001 foi a minha conversão, foi quando caiu a ficha e eu falei, não, agora eu sei o que é ser um cristão, as responsabilidades que eu tenho que seguir. Para ser sincero, eu até me batizei antes da minha conversão verdadeira, para ser sincero. Como eu já era da igreja, eu já ia à igreja, sempre fui à igreja, bíblicas e tudo mais. Eu me batizei antes da minha conversão. A minha conversão veio pelo encontro com Deus. Quando nós fomos ao encontro com Deus, ainda na cobertura de Inhaúma, do apóstolo Alexandre de Macedo, foi quando eu me converti. Aí, de lá para cá, eu me tornei um líder na rede adolescente, na época, junto com hoje Bispo Carlinhos, mas na época nem pastor. A gente nem sonhava em ser pastores, essas questões todas. Foi quando eu me converti. Em 2001, quando eu voltei do encontro. Essa foi a minha conversão. Então, você foi num dos primeiros encontros, né? Porque o primeiro encontro foi em 2001. Então, você deve ter ido num dos primeiros. O primeiro encontro. Eu me lembro que foi o primeiro encontro de adolescente geral, de uma forma geral, porque no meu encontro foram muitos adolescentes e eu estava nessa leva dos primeiros encontros aí. Foi bem ali, dia 17 de abril de 2001. O meu encontro foi até quinta, sexta, sábado e domingo, que era Páscoa. Era feriado, domingo era Páscoa, então teve feriado na sexta, aquela coisa toda. Foi muito legal. Mas foi um dos primeiros. Nossa, 2001. Que legal. Né? Tinha um portal aberto de redenção aí, você entrou por ele. Entrei, fui, graças a Deus estou nele. Amém. E você, pastor Max, como foi? Então, eu já nasci crente, né? A chupeta do pastor Max foi a Bíblia. A chupeta dele foi a Bíblia. Então, os meus bisavós, tataravó, bisavós, avô, meu pai, tudo era crente, tudo assembleia. Legal. Tudo são, né? Da assembleia. Minha avó, tem uma avó ainda viva, e minha avó Vilma, né? E ensinou os filhos, né? Os 7 filhos dela, tudo no caminho. E meu pai, né, que hoje é pastor, né, foi ungido há um mês atrás. Pastor, e me levava para a igreja desde pequenininho, né? Escola dominical, EBF. Só que quando eu fiz 10 anos, 9, 10 anos, eu comecei a frequentar a Igreja Batista do Parque Colômbia, que era, na época, o pastor Ebenezer, acho que era o pastor Ebenezer, nos Embaixadores do Rei, que era no sábado à tarde, 16 horas, tarde dos esportes e lanche, e gincana bíblica, Embaixador do Rei. Depois comecei a ir nos estudos bíblicos, que era quinta, o irmão Jarba, 10 anos de idade, cheguei pro meu pai, eu não quero mais ser da Assembleia, quero ser da Igreja Batista, lá tem tudo que eu gosto, lá tem futebol, lá tem as brincadeiras lá, né? Antes, as igrejas que a gente chama hoje é a igreja tradicional. Há 30 anos atrás era muito mais. As igrejas nem se falavam uma com a outra, né? Os membros nem se cumprimentavam. E não tinha nenhum tipo de mistura de aliança, né? Hoje não, hoje isso caiu muito. Mas 10 anos de idade eu cheguei na nossa igreja e estou até hoje, né? 10 anos, tô com 42, fazer 43 agora em janeiro. E estamos aí até hoje. Amém. Já fiquei um tempo, né? Depois eu falo sobre esse tema, eu fiquei uns 3 anos sumido, né? Meio sumido na igreja. Que foi
de 99 a 2002. 2002. Eu fiquei aí uns quase 3 anos aí afastado. Depois eu voltei de novo. E aí voltou, já estava na transição, nesse período de transição, então, né? A Quando igreja, você voltou. a igreja já estava fazendo célula e indo e fazendo os encontros pela igreja de Inhaúma. Eu lembro que hoje a apóstola Zelina, ela me levou para o gabinete 3 vezes. 3 vezes me levou para o gabinete para me corrigir, porque eu estava endemoniado. Interna esse menino. Eu estava endemoniado. O apóstolo não. O apóstolo não julgava, segurava, mas a apóstola não. A apóstola já vinha aqui, ó não, gabinete. Isso, e o pastor Marcos vai lembrar, gabinete era um negócio de colocar medo. Era terror. Vai pro gabinete. Já era. Então, naquela época, o gabinete era uma sala escura que a gente ia apanhar muito e pronto, irmão. Já era. Era igual o cadeira elétrica. Vai para o corredor da morte. O corredor da morte, porque naquela época tinha exclusão. Quando são favoráveis à exclusão de fulano de tal. E as pessoas levantavam a mão e tinha... Então, gabinete era uma coisa de louco. Então, quando a apóstola me levava para o gabinete, me levou 3 vezes. A apóstola me levou 3 vezes para o gabinete, porque eu dei glória a Deus alto, bati palma e gritei. Isso na volta do encontro. Então, essa transição... Não, mas assim, essa transição... Só para contribuir no podcast que a gente fez com eles, né? A gente fez 2 podcasts com os apóstolos, um contando do início da igreja e outro que já está gravado e vai sair depois desse, né? Sobre a história de vida deles. E a apóstola compartilhou de como foi difícil para ela, enquanto o pastor Max está falando aqui das gerações dele de assembleianos, a apóstola teve gerações de batistas por trás, né? O pai dela, diácono. Então, assim, foi muito difícil para ela ver todas essas transformações, e ela conta, inclusive, no próximo podcast que vai sair. Porque realmente era uma nova forma de ser igreja que estava nascendo. E aí houve esse contraste, né, assim, entre aqueles que já estavam há muito tempo e não estavam experimentando isso, e aqueles que estavam experimentando esse novo. Porque, como a gente falou também em um dos episódios, assim, a nossa transição foi mais do que entrar na visão celular. Ou a entrada na visão celular foi a escolha de estrutura de igreja que nós íamos ser. Mas a transformação começou com o mover do Espírito, né? E foi essa maior liberdade do Espírito Santo em nosso meio que foi a real transformação que nós vivemos, que gerou a entrada na visão, né? Então, assim, nós fomos mudando, nós fomos sendo avivados, e aí esse avivamento cobrava uma nova estrutura de igreja, aquela estrutura não cabia mais. Então, essa transição teve esses embates de pessoas que ainda estavam na antiga estrutura e pessoas que estavam vivendo esse novo formato, né? Não apenas a antiga estrutura, ainda estavam naquele modo de ser igreja e as pessoas estavam entrando nesse novo formato. Pode falar, Carlos. O pastor Max pode confirmar, e a maior loucura dentro disso tudo, pastora, era que nós éramos adolescentes, nós éramos jovens, e a gente estava começando a ganhar um espaço que nós nunca teríamos se não fosse essa manifestação do Espírito Santo, porque era uma igreja muito velha, assim, velha de idade, aonde as pessoas mais velhas dominavam tudo, nós ficávamos apenas com as brincadeiras. A gente só ficava com as brincadeiras, com jogar bola, vôlei, nada sério. Não tinha nada sério. O lanche, estava com o lanche. Não tinha um olhar, tipo assim, não, o pastor Maxi vai chegar em algum lugar, o Carlos Alexandre vai chegar. Não, bagunceiro, cheio de problemas.
inferioridade financeira, inferioridade emocional. Não tinha todo um perfil que, naquela época, não passaria apenas de um aborrecente no meio da igreja. Era apenas isso. Quando chegou esse movimento, quando Deus virou a mesa, e caramba, agora não, calma aí. Pô, tem um adolescente, tem um jovem, nossa. Então foi muito difícil esse movimento, porque eu lembro dos antigos, e heróis da fé, ser sincero, são antigos e heróis da fé. Só botando aqui um adendo, eu lembro que quando o apóstolo voltou do encontro, aquele negócio todo, se trancou 15 dias lá em cima e falou assim: Deus me deu 60 nomes e desses 60 nomes vai sair a minha equipe de 12. Eu lembro, eu era garota, adolescente, não tinha dimensão disso. Mas eu estava doido para ser um dos 60 nomes. Eu estava louco para ser um dos 60 nomes. Claro, eu não fui um dos 60 nomes. Naquela época, não fui. Mas aí foi. Pastor Cristiano, Pastora Tuca, Carlinhos, Eliane, Edson, Roberta, Gerbes na época, Priscila. E foi um nome assim, eu lembro de muitos nomes de cada um deles. Porque eu queria muito estar lá. Mas não, aí adolescente. Pronto, aí jogou todos os adolescentes para uma sala, e não eram muitos naquela época, mas jogou todo mundo acreditando num futuro, e nasceu um futuro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas só para deixar esse contato, que não era fácil naquela época levar pessoas para a igreja porque apenas por futebol ou por comida. Porque as pessoas não permaneciam, elas não ficavam, elas iam, mas elas não ficavam. Apenas o entretenimento já não segurava mais as pessoas como a gente gostaria. A gente continuava pecando, a gente continuava mentindo, a gente continuava xingando. Eu tinha essa vida dupla. Eu ia à igreja, mas fora do portão da igreja, eu era um endemoniado, eu aprontava muito, ao ponto que aos 11 anos de idade, a dona Edinária, a escola Andréia Fontes Peixoto, em frente à Igreja Batista do Parcolunga, me pegou pela orelha, que dona Edinária era a melhor diretora que já existiu ou existe nesse bairro. Ela me pegou pela orelha e me levou até o pastor Paulo. Pastor Paulo, na época, que foi quando, aos 11 anos de idade, ele disse: garoto, você vai ser pastor. Aos 11 anos de idade, você vai ser pastor. Eu falei: eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Aí ele disse: se você deixar eu te treinar, você vai ser pastor. Mas se você não deixar eu te treinar, dos 15 anos, você não passa. Ele liberou essa palavra. Ele não tinha dimensão do profético. O apóstolo, o pastor Paulo, na época, ainda não tinha essa dimensão do profético. Mas ele liberou essa palavra. Foi quando eu comecei a desenvolver alguma coisa que nem eu mesmo sabia que estava sendo desenvolvido. Se eu falar que eu sabia, é mentira. Eu não sabia. Aquela palavra estava me desenvolvendo sem eu saber. E foi quando entrou o encontro. O encontro entrou no tempo dessa palavra. Bem no tempo. Realmente. Foi quando tudo se cumpriu. Antes dos 15, eu já tinha aceitado Jesus de fato. De vez. Eu falei: não, é isso. Aí eu decidi. Mas foi uma palavra que me desatou e que fez eu desatar também, pela graça de Jesus, muitas pessoas. Mas é mais ou menos nessa linha aí. Uhum. Não, assim, essa história mostra como que o Espírito Santo teve um papel fundamental nisso, né? Porque, assim, vocês estão falando duas coisas, assim, do que vocês estão contando. Que, primeiro, que vocês iam para a igreja, tinha entretenimento, mas fora não tinha compromisso, necessariamente, né? E isso essa mudança, ela vem por quê? Pelo papel do Espírito Santo, pela liberdade dele agir, o batismo do Espírito que traz um comprometimento e um fervor com os princípios novos, né?
E outra coisa do que vocês estão falando que é muito interessante é o espaço que a juventude foi ganhando. E aí as duas coisas, do meu ponto de vista, estão andando juntas. Porque não tinha como, na estrutura antiga, essa juventude descompromissada ter espaço. Não tinha como. Precisou que o Espírito Santo viesse, renovasse, gerasse algo novo, realmente espiritual, esse compromisso, para que a juventude tivesse espaço para além das brincadeirinhas, igual o Carlos estava falando, né? Então, a gente vê como o papel do Espírito Santo foi fundamental para essa inversão que o Carlos disse, né? Para essa inversão, que não é necessariamente, do meu ponto de vista, uma inversão, mas assim, é tirar a juventude do lugar de fazer brincadeirinha, cuidar dos lanches e dar um papel, como é que eu vou dizer, ministerial para a juventude, né? Um papel ministerial que é um chamado de Deus, que é um chamado de Deus. Mas antes do Espírito Santo não tinha como ter isso, porque era todo mundo oba-oba, né? Precisava desse batismo para ter esse comprometimento e... Hein, pastora? Assim, não, é engraçado que primeiro, Alexandre, mas eu não sabia que o Alexandre era tão bagunceiro assim, né? E aí não dava mesmo para ser um dos 60, né? Bagunceiro desse jeito, tinha que ir pro encontro com Deus primeiro, porque tinha que trabalhar em uns 15 encontros primeiro, né? Então, não, mas o que eu passei, eu tô rindo, que a pastora chega, tipo assim, é um pouco engraçado que a pastora falou, antes do Espírito Santo, tipo, não é que é assim, antes do Espírito Santo. O Espírito Santo, vamos voltar lá em 94, 93, 90, nos embaixadores. Era como uma escola de líderes. Era muita Bíblia. Muita Bíblia. Muita Bíblia. Muita mesmo. E o nosso apóstolo sempre fala, né? Que o Espírito Santo, ele usa o que você tem. Ele faz lembrar, né? Ele lembrar de quê? Daquilo que você já leu, daquilo que você já estudou, daquilo que você já viveu. E então você pode até. Eu me afastei depois dos embaixadores do rei, eu me afastei. Só que aqueles ensinos foram tão fortes que eu fiquei 3 anos. Eu nunca me envolvi com drogas, com álcool, nunca botei uma gota de álcool na boca. Os ensinos me conservaram muito, me protegeram muito, aquela instrução, sim, tanto dos meus pais na Assembleia e aquele, né, de 10 anos até 17 anos que eu fiquei na Batista, no Embaixadores do Rei, me conservaram muito, senão também não passava dos 15, igual o Alexandre falou. E isso, hoje, depois de ser pastor, que tem que ministrar na célula, tem que ministrar em encontro, na igreja, isso ajuda muito você conhecer as histórias da Bíblia, as parábolas, os profetas, sim, porque lá na adolescente líamos muito, 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 era muito ensinado isso. Então, isso, a igreja só faltava, resumindo essa parte, faltávamos, o que o Alexandre falou, que ele lembrou bem, que não tinha espaço, mas eu fui criança, 9, 10 anos de idade na igreja. Não era que faltava espaço, porque os mais antigos, não era nem tão isso, que os mais antigos não davam espaço, é que nós não queríamos esse espaço. Nós não buscássemos. Em parte é isso, nós também não queríamos essa responsabilidade. Nós só éramos os jovens, os adolescentes ali no domingo à noite. No domingo de manhã e no domingo à noite. E as crianças que iam, os adolescentes que frequentavam a Embaixadora do Rei, na quinta-feira à noite e no sábado à tarde. E só. Aí, com a visão, quando veio os encontros, a visão celular, éramos crentes, aprendemos a ser crentes, aprendemos a ser discípulos de segunda a segunda. De segunda a segunda.
Isso que trouxe um avivamento. Assim, o que eu quis dizer com, assim, antes do Espírito Santo, não era do Espírito Santo, né? Sim. Mas era desse batismo, desse mover, dessa liberdade. Porque, como a gente até falou em outros episódios, até no primeiro, se eu não me engano, tinha muita coisa boa. A gente, às vezes, olhava como, isso aqui era tradicional, né? Como se fosse algo ruim. E não, no tradicional tinha muita vida cristã, tinha evangelismo, tinha missão, tinha esse profundo estudo bíblico, né? Então, quando eu falei assim, antes do Espírito, não é que não havia Espírito Santo na Igreja Batista. Por favor, se passou esse entendimento, é até bom para poder corrigir, porque não quero que fique com esse entendimento que não foi isso. Mas é desse batismo mesmo, dessa liberdade de mover, porque há uma diferença de hoje termos o Espírito Santo e nos movermos no Espírito, né? E é esse mover no Espírito. Eu não lembro qual foi o ano, que eu não sei se você lembra, que o apóstolo, ele no culto, lá no Templo Menor, né, ainda, ele falou que entregou a igreja ao Espírito Santo. O pastor da igreja, você lembra, Alexandre? O pastor dessa igreja é o Espírito Santo, e vamos fazer o que o Espírito Santo, e a gente era ainda um pouco tradicional, né, ainda. Nós vamos fazer o que o Espírito Santo mandar. Não interessa o que for, eu vou fazer o que ele me mandar. Pode até querer me expulsar. É essa mudança que eu estou falando, sabe? Lembra? Que é essa mudança que trouxe. E também a gente conversou em outro episódio, assim, que nesse período, acho que foi no episódio de adoração, que nesse período o Espírito se movia, era derramado sobre nós de uma maneira diferenciada. Porque, assim, hoje nós clamamos o Espírito Santo, nós temos mover nos nossos cultos, mas nesse período a gente se reunia em célula e falava Deus vem, e estava todo mundo falando em línguas, caindo no chão, profetizando. Era algo extremamente abundante, intenso. Então, culto domingo que a gente não queria ir embora. O culto acabava e não acabava. Não queria ir embora, não queria ir embora. Era diferente. Então, o que eu estou querendo dizer assim, de mudança da Batista, e que trouxe essa capacitação, como você está dizendo, esse compromisso dos jovens que antes não queriam. Mas o que fez mudar, né? Um jovem que antes só vou na igreja, às vezes até para encontrar amigos, para um jovem que quer ganhar vidas, quer fazer célula e depois quer ser pastor. É o poder do Espírito Santo. É esse derramar, sabe? Não é meramente uma mudança de estrutura da igreja. É um derramar espiritual que capacita e vocaciona, e chama, e incendeia, e faz essa transformação toda que a gente viveu e está colhendo os frutos e está vivendo ainda, né? Fala, pastor. A pastora tocou num assunto importantíssimo, questão do tradicionalismo. Aquela visão que o tradicional era algo ruim, sempre ruim. Na verdade, para ser sincero, o Espírito Santo só nos ativou. A palavra certa é ativação. Exemplo, o que a gente fala de célula hoje, a gente tinha um culto nos lares. Culto nos lares tinha cultos domésticos. E isso já era uma célula e nós não sabíamos. Já trabalhava uma célula e nós não sabíamos. Então, existem coisas que o Espírito Santo ele só nos ativou, ou renovou, pode usar essa palavra, mas ele nos ativou. Existem coisas do tradicionalismo que eu, particularmente falando, não gosto de abrir mão e não abri mão. E na igreja que eu pastoreio, não abro mão. Exemplo, o pastor Max falou aqui, nota 1000. Nós éramos levados o tempo inteiro à Bíblia. O tradicionalismo não negociava escola bíblica, não negociava palavra, gincana bíblica, todas as brincadeiras, seja com os embaixadores, mensageiras do rei, qualquer coisa. Pega a Bíblia. A pessoa que achar primeiro vai ganhar um bombom. Era aquele negócio. Então, a gente era levado a aprender muito. Então, nós aprendíamos muito a Bíblia. A pastora Selma,
pastor Márcio, eles investiram muito na minha geração, quando criança aí, como investe até hoje, eu sei disso, na Bíblia, aquelas revistinhas que tinha que escrever e tal. Um dos perigos, já atravessando, que esse avivamento, quando chegou em nós, foi a possibilidade de um sinal muito amarelo de alerta para perca dessa questão. Você pega uma geração tradicional, vamos colocar assim, vamos colocar que eu vim da geração tradicional. Nós sabíamos muito a Bíblia. Aí você pega uma geração pós-tradição, elas têm muita dificuldade para entender Salmos 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eles têm dificuldade para isso. Muita dificuldade. Então tinha esse paralelo, que é um sinal amarelo até hoje. Até hoje é um sinal amarelo. Eu cuido de uma igreja. Pastor Max cuida de jovens. A pastora trabalha com mídia, cuida de pessoas, louvor, altar. Hoje, para a gente falar de devocional, parece ser uma coisa muito longe. Devocional, uma coisa muito longe. Uma coisa que para nós era muito perto. Que tinha que ler a Bíblia, tinha que decorar, tinha que fazer. Então, só dando esse adendo que o pastor Max falou, que eu achei super legal, da questão aos 13 anos de idade, já tinha lido a Bíblia toda. Olha que coisa fantástica. Eu não era da Batista, né? Mas assim, eu tive a mesma vivência, assim, eu era da igreja do Evangelho Quadrangular. Foi onde eu fui batizada, onde eu cresci e tudo mais. Então, tinha muito isso também, assim. Eu vim para a igreja aqui, já tendo lido a Bíblia várias vezes, tendo versículos decorados, esse fundamento da palavra. E esse fundamento, ele faz diferença para quem permanece e não permanece. Você observa, assim, que muitas pessoas, muitas nova geração, que não tem esse fundamento, uma pessoa que por exemplo, meu esposo, pastor Serginho, ele se converteu já na visão celular, né? E você vê, assim, que já na visão celular, que eu quero dizer assim, já depois dessa transição efetuada, né? Ele não teve nenhuma base bíblica que a gente teve, quando criança, quando mais jovem, não foi formado nisso. Então, a tendência para um crente que se converte assim, se a gente for ver pela maioria, é ser raso. É ser muito raso na palavra, é ser muito raso nas ações, é ser superficial. O que é necessário um crente fazer, independente do período que ele nasça? Ele se aprofundar na palavra. E eu sei que meu marido fez muito isso, né? Eu sei que meu marido fez muito isso, mas não, nós tivemos o privilégio de sermos forjados nisso desde a infância, praticamente. Né? Mas quem não tem e está se convertendo agora, precisa buscar isso, porque senão vai ter uma vida cristã rasa, né? E para a gente ir caminhar para o fim, né? Porque a nossa conversa está boa, está gostosa. Mas caminhando para o fim. Eu quero desafiar você, internauta, a publicar e escrever para o pastor mais uma live, mais um podcast. Internauta, você que está assistindo, bomba aí e fala que você quer mais um podcast. Parte 2. Ele está apresentando agora, pastor. Deixa ele apresentar agora. Ele está apresentando. Já tem apresentadora já, cara. Deixa a apresentadora falar, cara. Pode falar à vontade, pastor. Queria só que vocês comentassem assim, como é que foi essa experiência das células. Porque a juventude, os jovens daquele período, eles tiveram um papel fundamental para o estabelecimento dessa visão em células, para o sucesso das células. As células mais fortes eram as de jovens, né? Eram de jovens, quando eu falo jovens e adolescentes, né? Eram as da juventude, assim. E até porque era o novo. E o jovem tem mais facilidade de abraçar o novo. Né? Logo que tinham células de mulheres, tinha células de homens, depois vieram as células de casais, de crianças. Mas quem puxou o bonde, digamos assim, né? Foram os jovens. E como vocês viram essa experiência de células, assim? Porque vocês começaram a liderar logo também, né? Quando ensinaram para gente que célula era uma coisa
para se sentir à vontade, que a pessoa pode de bermuda, que a pessoa pode de camisa, de boné, pode de chinelo, que não era um culto. Buf! Isso explodiu, porque muita gente, nós jovens, pô, não vou à igreja não porque eu não tenho calça. Pô, não vou à igreja não porque eu não tenho blusa. Nós, adolescentes, ouvíamos muito esse discurso. Então, quando a célula veio, não, vinde como estás. Caramba! Não, pode fazer a célula na praça. Pô, pode fazer a célula na praça? Pô, então, isso foi inovador para nós. E eu acreditei naquilo. Eu acreditei. Eu me lembro que na minha primeira célula, eu lembro como se fosse agora. A minha primeira célula tinha 25 adolescentes. A primeira célula que eu abri. Quando eu inaugurei, você tem que ir para a célula, você tem que ir para a célula, você tem que ir para a célula. Isso na escola, eu estudava. Então, eu levava a galera da escola todinha para a célula. 25 adolescentes. Uhum. E desses 25 não morreram, não. Eles foram se multiplicando naquela época. Eu cheguei a liderar aí no Parque Colômbia 12 células. Multiplicar 12 células. Tinha 90 pessoas na nossa célula, contando as 12 células. Era um avivamento, pastora, que nós não sabíamos que iríamos viver. Foi muito desafiador abrir uma célula, porém, eu vou ser sincero aqui, o pastor Marcos pode ter uma opinião contrária ou não. Foi muito desafiador, mas eu quero dizer que não foi uma coisa tão difícil assim também, não. Por que não foi uma coisa tão difícil? Porque estava no auge do avivamento. As próprias ações chamavam as pessoas. Pessoas vinham para a célula sem a gente convidar. Sem a gente convidar. O testemunho, caramba, era uma coisa absurda. Tá sabendo o que aconteceu ali? Tá sabendo que fulano tal se converteu? Tá sabendo que fulano tal foi curado? Então as pessoas caçavam células. Encontro? Vai ter encontro com Deus. Pronto. Acabou. A gente não tinha tanta dificuldade para abrir, para fazer. Manter era outra coisa. Manter era um pouco mais difícil. Agora, abrir, fazer... Entendeu? Eu vejo nisso, assim, mais uma vez, a ação do Espírito mesmo, né? Como você falou, assim, estava acontecendo um avivamento, estava acontecendo um derramar muito intenso, e Deus estava se movendo no Parque Colômbia. Não tem como negar isso. Naquele período era visível, era notório Deus se movendo no Parque Colômbia através dessas ações, né? Pastor, fala um pouquinho, pastor Max, sobre como foi para você essa experiência. Então, quando fomos no encontro, em fevereiro de 2004, segundo encontro da nossa igreja, né? Independente. 2 meses depois, não tinha escola de líderes ainda. Estava sendo montada, né? Aquela equipe. Não tinha... Já tinha culto das redes, já tinha culto de adolescente, né? Era segunda, a gente fazia culto às terças. E eu lembro que, na verdade, a gente vivia ali um primeiro amor. A gente, igual o pastor falou, não tinha a dimensão, não tinha uma projeção, assim, a gente só tinha palavra. A gente só tinha uma palavra sobre nós. E a gente caminhava nessa palavra. Eu, bem com 20 anos de idade, 21, eu lembro que os pastores falavam, você vai ser pastor. Eu ria, só ria, a gente ficava rindo, né? Pastor é algo gigante, tá doido? Você pastor. Então, foi uma série de palavras que eram liberadas. E calma, que depois eu vou deixar você falar, calma. Com esse assunto de célula,
pastora, pode fazer até é tanta experiência que a gente teve em células, dá para fazer um podcast para falar só sobre célula. E é tanta experiência, pastor. Quando aí fui no encontro em fevereiro, em abril já abrimos a célula. Aí abrimos a célula, inaugurando. E foi assim, foi uma multiplicação, só tinha 2 células nos jovens. Em 2003, só tinha 2 células. A célula do pastor Cris e a célula da pastora Tuca. Só tinha 2 células. Quando a gente foi para o encontro, logo depois já tinha 20 e poucas células. Sim, rápido. Eu lembro que a escola de líderes, a multiplicação era muito rápida, porque tinha uma ação muito rápida. Né? O próprio encontro, né? Tem coisas que a gente vive lá no encontro, né? Algumas palavras lá, e que dá essa direção, tipo o chamado do pós-encontro. O pós-encontro dá algumas direções. A gente vivia esse pós-encontro. A gente vivia. Então, era para... Você tem a unção de líder. Você é a unção de liderança. E a gente usava essa unção. E a gente atraía as pessoas, igual o Alexandre falou, aonde o nosso círculo de influência, aonde a gente estava, eu perdi a conta de quantas pessoas eu levei para o encontro na minha barraca de empada, lá na Rua Mercúrio. Eu perdi a conta. A célula era lá na casa do meu pai, e as pessoas ouviam a gritaria. O que está acontecendo aí? Aí aquele primeiro amor de querer botar um som altão mesmo, e pular, e fazer ato profético. Eu acho que não tem célula que mais fazia ato profético do que a minha. Eu fazia muito ato profético, porque era uma doideira, era marchar, era dar 7 voltas no bairro, no quarteirão. Era fazer uma espada, essa espada do filme da Forja. Eu fiz uma espada gigante, rapaz, saía na rua com a espada. Eu fazia muralha de Jericó. Eu botava sarça ardente para queimar na célula, falando que era o chamado de Moisés, que Deus está te chamando para libertar o povo, libertar o Parque Colômbia. Eu botei fogo uma vez na célula, que saiu fumaça, só tudo tossindo. Então, a gente multiplicava. Na escola de líder, eu fiz os 3 módulos sem faltar um domingo. 1 ano e 8 meses na escola de líderes. 1 ano e 8 meses. A única vez que eu faltava é quando tinha encontro com Deus. Porque tinha um encontro, mas a escola de líderes não parava, não. Enquanto estava tendo encontro, era a única vez que eu faltei. Eu lembro que eu fiz 1 ano e 8 meses de escola de líderes sem faltar um domingo. Porque era aquilo, querer aprender. E aí as aulas loucas lá do pastor Carlinho, do Gerbe, do Bispo Pedro, do Zé, né, na época, do Aldair, era a gente querendo aprender, mas era diferente. A gente aprendia e ia para a rua. Aprendia e ia para a rua fazer. Aprendia e ia para a rua. Então, não era Moriá, a Igreja Batista do Parque Colômbia, quando veio o mover de célula, o avivamento, esse avivamento, era a Igreja Batista do Parque Colômbia, lá no Corta, né, onde a gente chama lá no Corta, era lá na Colina, tinha no Acari, na Pedreira, espalhou, a igreja se espalhou através da célula. E aí, a célula é uma porta do céu aberto, a célula é uma ferramenta de salvação. Então, as pessoas queriam, essa consciência de ser salvo, de voltar, igual eu voltei nesse avivamento. Eu fiquei 3 anos fora, eu voltei porque jovens, na hora de manhã, no culto de manhã, tinha mais de quase 20 jovens. Hoje, você vai ver, tem poucos jovens e adolescentes no culto de manhã. Mas antes, o culto de manhã, ó, lotado, o louvor, a adoração era igual à noite. Tu não sabia se de manhã era a mesma coisa, sabia como que era de manhã à noite, era a mesma coisa. E aí eu voltei nesse avivamento. Então, a gente tinha muita palavra, e caminhávamos nessa palavra. Andávamos nessa palavra, a gente sem questão de, né, concluindo, sem, tipo,
eu vou ser um pastor, eu vou ser 12 de fulano, eu vou ser 12 de... Existia essa honra, mas eu não tinha essa preocupação. Tinha preocupação em abrir célula, ganhar vida, levar para o encontro. Abre célula, ganha vida, leva para o encontro. Consolida, pá. Esse mover celular, né? Assim, esse mover de célula, essa multiplicação, ela trouxe esse impacto para o bairro, né? O bairro foi impactado por isso. A gente estava até falando em algum episódio, que eu já estou me embolando em qual. Mas, assim, sobre quantas pessoas a gente anda aqui pelo Parque Colômbia, encontra e sabe que já foi para o encontro, já foi alcançada de alguma forma, porque o bairro viveu uma transformação. E não apenas uma transformação no âmbito religioso, assim, de quantas pessoas foram para a igreja, mas houve uma transformação de qualidade do bairro também, de violência recuar, de impacto social mesmo, digamos assim. Houve uma mudança no bairro. A gente via muito, hoje nem tem mais, graças a Deus, mas a gente via pessoas que eram envolvidas com tráfico se convertendo, pessoas que iam para a igreja, né, para os encontros. Não tem mais, que eu quero dizer assim, essas pessoas referências como tinham antigamente. Hoje o que existe aqui no bairro é bem inferior ao que tinha naquela época, né? Enfim, a gente viu esse impacto transbordar para o bairro. E isso foi muito positivo. E eu queria, assim, concluir, refletindo um pouco, que a gente falou muito sobre como era, né? Porque era assim, porque a gente fazia, tinha essa sede, essa fome, esse agir. E eu queria refletir que a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele se move de maneiras diferentes, né? Eu sempre gosto de terminar sem esse saudosismo, sabe? Sem deixar um saudosismo do tipo, naquela época mesmo é que era bom. Não. Esse foi o mover que Deus escolheu para aquele momento da nossa história. Hoje nós temos outro momento da nossa história e precisamos nos mover no Espírito para este tempo, que é diferente daquele. Não esses podcasts, essas conversas sobre a origem, não tem em nenhum momento a intenção de temos que voltar a ser como éramos. Não temos. Aquele foi o mover de Deus para aquela época. Hoje nós temos um outro mover de Deus e precisamos nos mover. É um mover mais maduro, do meu ponto de vista. Porque a gente está falando aqui das coisas boas, mas tinha muitas imaturidades também que a gente cometeu naquele momento, né? Muitas coisas por causa da nossa meninice espiritual que não se consolidaram. Que se fôssemos mais maduros, teríamos colhido outros frutos, né? Então, assim, não é voltar, não é aquilo era melhor, não é isso, não é sobre isso. É sobre hoje, com toda essa bagagem que nós temos, sermos maduros, solidificados na palavra, para vivermos o que temos para esse tempo, para que a geração daqui a 20 anos fale do que nós fizemos e eles estão colhendo os frutos, né? Essa é a intenção, porque não é sobre aquela geração, não é sobre essa, e não é sobre o que Deus está movendo na história, né? E, assim, para encerrar, queria que vocês ficassem livres para dar uma palavra, assim, se despedir, dar uma palavra que queira, alguma coisa, algum comentário final que queiram fazer. Fiquem à vontade. Bem, eu quero me despedir, né? Eu quero agradecer por esse tempo aqui, dizer que o pastor Marcos está vendendo R$15, 10 mini pix. Mas eu quero agradecer por esse tempo fantástico, esse tempo aqui, esse investimento de tempo. E quero finalizar dizendo: invista em alguém, porque eu fui para o encontro com Deus e até hoje eu nem sei quem pagou meu encontro. Eu não faço a mínima ideia quem foi que pagou o meu encontro. Se essa pessoa não tivesse investido para eu ir, talvez eu não estaria aqui dizendo aqui nesse podcast. Então, investir alguém
pode mudar a vida de alguém de uma maneira surreal. Então, eu quero agradecer. De repente, essa pessoa que investiu em mim deve estar viva ou não. Eu quero agradecer de novo quem investiu em mim para eu encontro e dizer que valeu muito a pena esse investimento e que obrigado por ter feito parte desse processo de movimento que o Espírito Santo sempre fez e nunca deixou de fazer na minha vida, na minha história, no meu ministério, como a pastora Renata disse. Eu não falo realmente com um tom de saudade, porque a gente teria que ter um outro podcast só para dizer o quanto nós erramos lá atrás, mas também o quanto nós amadurecemos. Podcast dos erros. Dos erros. Dos erros, porque é muito erro, cara. É muito Corrigindo erro. Mas os erros. Eu sou grato a Deus e a todos que sempre investiram em mim, no meu potencial que nem eu mesmo sabia e que me fez chegar aonde eu estou. E hoje, graças a Deus, nós somos a geração que faz esse investimento em outras pessoas. E isso é muito legal. Isso dá a certeza, talvez isso pode criar um problema ou não, de que o avivamento não foi embora. De que ele continua e está movendo, porque a gente está aqui. E a gente continua investindo em outras pessoas. E outras pessoas continuam sendo líderes, ganhando vidas. E isso é um avivamento que nunca parou na Igreja Batista e nem no Ministério Internacional Moriá. Esse avivamento de ganhar, investir, nunca parou. E eu sou grato, porque eu faço parte dessa geração. Eu não poderia ser mais grato do que isso. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, no coração de todos. pastor, então, quero encerrar lembrando de um congresso que teve em 2005. Foi lá na quadra da Beija-Flor, de Nilópolis. Algo que o apóstolo René ministrou. Eu não lembro qual foi a palavra que ele ministrou, mas quando terminou, eu nunca tinha visto aquilo. Ele falou assim, ele cantava aquela musiquinha. Quem aqui ama o seu pastor? Quem é o pastor mais ungido aqui? Aí todos pegaram os seus pastores, né, os seus apóstolos, bispo. Aí nós levantamos o apóstolo Paulo, né, o pastor, e a gente ficou jogando, todo mundo jogando os pastores para cima, né? Igual quando o clube ganha, né, um título, joga o técnico. Aí acabou. Aí ele começou a ministrar de novo. Aí ele falou algo que aquilo me marcou muitas pessoas. Se a visão celular falhar, e tudo falhar e acabar, aí ele falou, só esse momento aqui já valeu a pena. Porque o que trouxe aquilo ali foi esse avivamento, trouxe a questão da honra. Isso que o pastor Carlos Alexandre falou, de investir em alguém, foi um resgate da honra, né? Da honra de investir em alguém, de investir na sua família, de investir em você mesmo. Eu fui para Israel ofertado pelos meus discípulos. Eu fui para Israel sem gastar um centavo. E a minha esposa foi para Israel, a pastora Raquel foi para Israel 2 vezes já, ofertada pelos discípulos, pelas discípulas. Então, isso é honra. Então, todo essa labuta, esse trabalho, essa correria, isso traz resultado não só em transformações de vida, mas traz resultado na nossa própria vida, naquele que investe no reino, naquele que honra o reino, né? Assim como o pastor Carlos Alexandre, eu já perdi a conta de quantos encontros eu já paguei, quantos encontros eu já ajudei, já pagamos. Então, a gente aprende a honrar, né?
e honrar primeiramente o Senhor, honrar aos pastores, honrar os apóstolos, e isso traz resultado, isso trouxe muito resultado, eu já colhei muito resultado, pastor Carlos Alexandre também já colheu, né? Pastora Renata Serginho já colheu muito resultado na questão honra, da honra, de plantar honra e colher honra. E o recado que eu deixo para os jovens, né? Para os jovens e para todos lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque antes, Carlos Alexandre tinha 10 aninhos, eu tinha 13. Eu já passei dos 40, daqui a pouco o pastor está passando aí dos 40 também. O tempo voa, voa, voa. Lembra-te do Senhor, vamos lembrar do Senhor, do reino de Deus em primeiro lugar, e tudo vai ser acrescentado. Amém? Deus abençoe, amém. Amo vocês. Amém. E eu quero encerrar, assim, porque nesse congresso do Beija-Flor, em 2005, ele pregou sobre José do Egito e sobre o nome que Faraó deu para ele. Eu estava lá. E o nome Zafenat Paneia, que é transformador de destinos. E que Deus estava nos dando uma unção como Zafenat Paneia, como o nome que José recebeu para governar o Egito. Deus estava nos dando uma unção de governo para transformar o nosso destino, né? E a gente viu que isso aconteceu no nosso ministério, sem dúvida. E 2005 é o ano que marca o nosso nascimento como ministério, que foi o ano que nós mudamos de nome, né? Então, o avivamento ele começou antes, mas nós mudamos de nome em 2005. Então, ali conta, e nós temos essa função sobre nós, sem dúvida, de transformadores de destino, né? E eu quero agradecer a vocês por terem vindo mais uma vez, porque a gente fez uma tentativa e não deu certo, né, por problemas técnicos. Quero agradecer a completa disponibilidade de vocês. Em nenhum momento teve murmuração, né? Pelo contrário, muito disponíveis, muito compreensivos. Muito obrigada. Eu tenho certeza que essa conversa edificou quem ouviu, né? Quem fez parte daquela época e talvez hoje não esteja mais entre nós, como o corpo de Cristo, que eu quero dizer, e esteja ouvindo e está relembrando. Se você está relembrando aquele momento, te deu uma saudade, entre em contato com alguém que você conhece, sabe, daquela época. Nós continuamos sendo uma família, nós continuamos sendo o corpo de Cristo, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, mas sempre buscando a estatura de varão perfeito. Então, vem ser imperfeito junto com a gente, sabe? Perdoa as nossas falhas e vem ser imperfeito junto com a gente, porque estamos todos na mesma trajetória, sabe? Querendo ser mais parecidos com Jesus. E eu quero, assim, convidar você que assistiu até aqui a compartilhar esse vídeo com quem você conhece, né? Compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem, a essa conversa. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada e até mais. Tchau, pastores.